E começando hoje o nosso quadro Corporações em Foco, o assunto hoje vai ser bastante interessante, como sempre um profissional de alto gabarito é trazido aqui pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e hoje não é diferente, né? Nós estamos recebendo aqui a professora Giovana Isidoro, ela que é mestre em Direito Público, especialista em Direito Empresarial, subprocuradora-geral jurídica do departamento do município, do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em 2009 e 2011, nesse período. Advogada, consultora no âmbito de licitações e contratos da administração, consórcios públicos e arbitragem. Professora palestrante de Direito e por aí vai, professora. É um currículo extremamente grande. E o assunto também é interessante, porque até uma sugestão que foi muito bem feita, porque nós estamos aqui com vários investimentos. Isso no Brasil inteiro tem acontecido, vários investimentos em infraestrutura. E nós temos um investimento aqui que está sendo propagado e que vai acontecer, que é do estaleiro, por exemplo. E um estaleiro de grande porte na nossa área sul, no nosso litoral sul. E muito se fala sobre isso. Tem se discutido muito com as questões da Copa do Mundo. Construções de estádio, reformas de estádio, o entorno, a população do entorno. E pouco se fala como são os trâmites disso tudo. Desapropriações, a população que vive ali naquele entorno. Eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Bom dia, professora. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Foi bem maior do que eu esperava. Não, que isso. Então, realmente o assunto não é só interessante, o assunto é preocupante, né? Todas as vezes que nós temos um grande investimento que altera, que gera um impacto imediato na vida local, existe uma preocupação com a remoção e com a desapropriação das populações que ali vivem, mas não há uma efetiva preocupação com o desenvolvimento e a qualificação dessa população. Então, o que acaba ocorrendo? Um fenômeno que hoje a gente... Não hoje, mas os sociólogos denominam de gentrificação. Ou seja, a população que vivia naquela área e que não é diretamente afetada, porque nós temos aquelas populações que são removidas de imediato, né? Por ações próprias do governo, que ou fazem bairros projetados ou alocam essas populações em regiões que já são normalmente socialmente subdesenvolvidas, que a população que já está em situação de vulnerabilidade é mantida em situação de vulnerabilidade habitacional. E aqueles que remanescem não há nenhum trabalho de aprimoramento e de qualificação dessas pessoas. E elas são gradativamente expulsas pela especulação imobiliária, pela falta de campo de trabalho adequado, né? Isso tem sido muito claro nas obras da Copa do Mundo. Vamos dar um exemplo. Seria uma interferência direta na vida das pessoas, Sim. A vida das pessoas que já estão ali há algumas gerações até. Exatamente. Aí você tem uma interferência direta na vida das pessoas, para o bem comum, é chamado para o bem comum, porque é um investimento maior, Copa do Mundo, nós tivemos aqui o caso do Jaraguá, para revitalização do Jaraguá, a região do nosso porto aqui, então retiram-se as pessoas, algumas delas, e outras ficam. A senhora está falando desses dois casos, daquelas que ficam, que não tem nenhuma qualificação, que acaba saindo porque se sente estranha naquele mundo. Exatamente. Na verdade, as outras que saíram foram jogadas para um depósito. Exatamente, eles não acompanham. Então nós temos dois fenômenos imediatos, né? Quando esse nome revitalização é um pouco inadequado, porque parece que não havia vida ali. Exatamente. Havia, só que não era uma vida qualificada, não era uma vida socialmente interessante, com acesso aos meios de transporte, aos meios de cultura. Quando a administração pública entra em um espaço desse para ocupar efetivamente esse espaço, com serviços públicos, faz um programa de reaparelhamento ou de reaproveitamento daquela área, o adequado seria integrar a população existente a esse projeto, qualificando os meios de vida, dando a eles possibilidade de desenvolverem atividades para cooperar com esse desenvolvimento. No caso do estaleiro, por exemplo, nós temos um investimento programado que é imenso, e que vai criar 10 mil postos de trabalho diretos. Você imagina o quanto existe de serviço, que seria o que a gente chama de economia criativa,
para ser desenvolvido nessa área. Então, tem o sujeito que vai fornecer o copinho de plástico, que vai trabalhar com o conserto das roupas, a produção do uniforme, a costura. Tem uma infinidade de atividades agregadas que você não precisa importar a mão de obra de lugar nenhum, basta qualificar, fazer um planejamento de integração daquela população local, aquele investimento. Para quê? Para que, efetivamente, esse investimento gere melhora de vida para aquela população que ali vive. E não que essa população seja, de imediato, removida para áreas isoladas, onde elas vão continuar em situação de isolamento, afastadas do mercado de trabalho, com baixa qualidade de serviços públicos, sem acesso à saúde e à boa educação, e você vai continuar, na verdade, multiplicando a pobreza. E aquelas pessoas que já têm um nível de educação razoável, que já têm um nível de habitação satisfatório, vão se deslocar de outras áreas que já são boas para vir usufruir dessa área que está ficando melhor agora. Geralmente, eu acho que o poder público, de uma maneira geral, ele olha isso como mais cômodo, né? Mais fácil tirar ali do que eu pensar essa população, porque ela viveu ali eu fingindo que ela não existia o tempo inteiro, então agora ela passa a não existir mesmo, seria mais ou menos isso. Porém, agora a minha pergunta para a senhora seria o seguinte, do ponto de vista do direito dessas pessoas, um direito efetivo, elas têm, que tipo de direito elas têm que elas poderiam cobrar, além do direito à vida, do direito comum, mas o direito de sair da sua casa, que tipo de desapropriação pode ser feito, como pode ser feito isso, que tipo de cuidados essas pessoas podem ter? Olha, na verdade nós temos que falar em dois tipos de direito aqui. Temos os direitos subjetivos mesmo, que eles podem exercer diretamente. E, frente a essa situação da desapropriação, a única coisa que o morador, né, que vai ser desapropriado, tem direito é a justa indenização. É a única coisa. Ele não pode se opor à desapropriação, uma vez que um processo tenha sido iniciado, porque a administração está ali se valendo do seu poder de império. Claro. Mas ele tem assegurado o direito a uma justa indenização. E nesses grandes mutirões, né, que a administração faz de desapropriação, em geral ela faz acordos que são economicamente imediatamente até vantajosos. Mas o direito a ficar... existe um direito maior, que seria um direito fundamental, que é o direito à cidade. Todo mundo tem direito a viver num centro urbano que propicie o desenvolvimento humano. Quando essas pessoas são retiradas e isoladas em áreas sem acesso aos serviços públicos básicos, elas perdem, elas têm uma diminuição na sua possibilidade de desenvolvimento. Então, isso é interpretado como uma afronta a um direito fundamental. Só que, para isso, nós não temos mecanismos jurídicos imediatos. E se ela já não tinha aquilo ali também onde ela estava? Pois é. O que é possível fazer nesses casos? Cada um não vai poder ajuizar nenhuma ação para requerer nada diante disso. Mas a organização dessas populações, a interferência das instituições apropriadas, né, como o Ministério Público, como as entidades, as associações civis sem fins lucrativos, a sociedade civil organizada é capaz de cobrar do poder público uma atitude mais eficiente no desenvolvimento dessas pessoas. Por quê? Todo mundo ganha com a qualificação. A diminuição da pobreza, ela gera benefícios imediatos para quem está saindo da linha da miséria e indiretos para nós, né, que não estamos nessa linha. Porque todos nós convivemos, somos simbióticos, né? A gente depende um do outro. Quando a coisa lá fica ruim, em algum momento isso vai refletir na sua vida que está aí sentadinho, Eu ouvi de um sociólogo uma vez que os governos que agem dessa maneira, criando esses depósitos de gente, empurrando, ela está só empurrando um problema, está criando um exército que vai se voltar contra ele mesmo, porque esse exército de pessoas que não tem condição, quando o Estado não cuida, o traficante cuida e outras coisas mais. Exatamente. Então é uma questão social gravíssima, o famoso tiro no pé, né, professor? Gravíssimo, porque quando você isola essas populações, eles não têm acesso a outro meio de vida, eles não conhecem, eles não têm outro parâmetro. Então, na verdade, a gente fica reproduzindo um quadro de miséria
que só se potencializa. E ao invés de progredir aritmeticamente, essa pobreza se multiplica geometricamente. É uma coisa absurda o que se faz. Com esse isolamento, você gera imagina, uma população afastada dos centros de mão de obra, onde ele pode fornecer a mão de obra. Ele está distante, ele é um empregado mais caro. Então, ele é um empregado que vai ser colocado... isso vai influenciar diretamente com o salário que ele vai ganhar, com as possibilidades dele conseguir um emprego melhor, com as possibilidades dele se qualificar, porque ele fica afastado das fontes de cultura, de educação. Ele tem uma educação precária e ele não tem referencial, porque o referencial dele é miserável. Então, ele não almeja também melhorar. E nesse referencial acontece um outro problema. Por exemplo, se você tem uma comunidade ali, chamada de comunidade, favelas chamadas agora de comunidade, né? Mas não deixam de ser favela só porque mudou de nome para comunidade. Muda de nome, mas né? não qualifica. Exatamente. E aí o que acontece? Ali eles têm um gato de energia, o chamado gato de energia, não pagam água porque tem ali... Aqui, por exemplo, à beira da lagoa, à beira do mar, eles ainda têm a vida deles que eles tiram ali do mar e tiram da lagoa. De repente eles são tirados ali para 30 quilômetros para a parte alta. Numa casinha bonitinha, e todo mundo vai lá inaugurar, fala, que casa linda. Ele não está acostumado a ter essa casa. Não foi dito a ele que ele vai pagar a luz agora. Em alguns casos, ele vai pagar um condomínio, alguma coisa nesse sentido. Então, ele não está preparado para isso. Aí, ele é acusado depois de sair de lá e voltar. Né? E eles ficam falando, não adianta ajudar essas pessoas, eles não querem nada. Porque, na verdade... Falta também essa qualificação dessa população. Falta a qualificação da população. Não adianta você transferir a população. O ideal é mantê-las onde elas estão, mas é qualificá-las para que elas sejam integradas ao projeto. Não se pode planejar a cidade como se ela fosse desabitada. Nós podemos fazer uma maquete linda da cidade, mas tem que combinar com as pessoas. Lembra do Garrincha, que quando falavam para ele sobre plano tático, ele falou, tudo bem, vocês já combinaram com o time adversário? É a mesma coisa quando se faz um plano urbano dessa magnitude, ou de qualquer outra. Todas as intervenções em relação à Copa e agora o estaleiro, a revitalização do porto que vocês sofreram agora, lá no Rio de Janeiro, que eu também sou de uma região litorânea, está sofrendo agora a intervenção do Porto Maravilha, que está mudando a vida da cidade toda. Existem bons exemplos? Algum que a senhora se lembre, assim, rápido, talvez do Rio de Janeiro? Que tenha sido feito um como deveria ter sido feito? Que eu me lembre, que eu tenha estudado, não. Olha que, assim, atualmente, minha área de estudo é essa. Eu estou migrando do direito para a sociologia, porque o direito ainda não me ofereceu uma solução para esses problemas, porque eu discuto esses problemas de uma maneira efetiva, né? E ainda não tive nenhuma experiência. Claro, eu acredito que existam. Deve existir. Eu só ainda não tive contato com ela, mas eu prometo que assim que eu conhecer, eu venho aqui e a gente marca uma outra conversa. E vamos esperar sim, porque infelizmente nosso tempo acabou. Tá certo? Obrigado por essa aula, professora. Tá eu certo? Que agradeço pela hospitalidade. Veio aqui, seja sempre bem-vinda aqui a Alagoas. E obrigada. Agradecer a FAM, né, para trazer sempre esses grandes profissionais aqui da Fundação Getúlio Vargas. E uma boa estada ainda. Vai ficar até quando em Alagoas, professora? Até amanhã. Então, uma boa estada ainda em Alagoas. Nós conversamos com a professora Giovana Isidoro, da Fundação Getúlio Vargas, da FAM FGV, que todas as quintas-feiras nós temos aqui o quadro Corporações em Foco, hoje com um foco um pouco diferente, um foco mais social, tá certo? Muito obrigado, professora. Obrigada.